Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Conforme nós já anunciamos no programa anterior, nós estamos agora, ao longo do mês de janeiro, relembrando o legado deixado por aquela que foi a criadora e fundadora do programa Portal de Luz, a doutora Marlene Nobre, pois nós completamos agora 9 anos do seu desencarne. Assista agora a nossa amiga e irmã, doutora Marlene Nobre, em mais um vídeo especial com ela. Olá, amigos, com vocês, Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é um programa feito com muito carinho para todos vocês. Neste momento, nós vamos ouvir Chico Xavier, aproveitar as suas vibrações e elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga. Oremos. Oração pelos entes queridos. Senhor Jesus, concedeste-nos os entes queridos por tesouros que nos emprestas. Ensina-nos a considerá-los e aceitá-los em sua verdadeira condição de filhos de Deus, tanto quanto nós, com necessidades e esperanças semelhantes às nossas. Faze-nos, porém, observar que aspiram a gêneros de felicidade diferente da nossa e auxilia-nos a não lhes violentar o sentimento em nome do amor, no propósito inconsciente de escravizá-los aos nossos pontos de vista. Quando tristes, transforma-nos em bênçãos, capazes de apoiá-los na restauração da própria segurança. E quando alegres ou triunfantes, nos ideais que abraçam, não nos deixes na sombra do egoísmo ou da inveja, mas sim ilumina-nos o entendimento, para que lhes saibamos acrescentar a paz e a esperança. Conserva-nos no respeito que lhes devemos, sem exigir-lhes testemunhos de afeto ou de apreço em desacordo com os recursos de que disponham. Auxilia-nos a ser gratos pelo bem que nos façam, sem reclamar-lhes benefícios ou vantagens, homenagens ou gratificações que não nos possam proporcionar. Esclarece-nos, para que lhes vejamos unicamente as qualidades, ajudando-nos a nos determos nisso, entendendo que os prováveis defeitos de que se mostrem ainda portadores desaparecerão no amparo de tua bênção. E se algum dia viermos a surpreender alguns deles em experiências menos felizes, dá-nos a força de compreender que não será reprovando ou condenando que lhes conquistaremos os corações, e sim entregando-os a ti através da oração, porque apenas tu, Senhor, podes sondar o íntimo de nossas almas e guiar-nos o passo para o reequilíbrio nas leis abençoadas de Deus. 100 anos de nascimento de Chico Xavier. Que data extraordinária, não é mesmo? Então,
por todo o Brasil e pelo mundo afora, nós temos a lembrança deste dia feliz, desta data importantíssima para a humanidade. Em Lisboa, ontem, nós tivemos uma festividade maravilhosa, em que vários companheiros lembraram Chico Xavier de diferentes maneiras. Foi assim que o Dr. Weimar Muniz de Oliveira falou de Chico Xavier, da sua amizade com ele de múltiplas décadas, né? Falou sobre Chico e a arte, Chico como poeta, Chico e a sua literatura, e também tantos casos importantes de Chico em relação ao amor que ele tinha por Jesus, né? A sua doutrina, a natureza do próprio Cristo. Falou sobre Chico e a Índia, Mahatma Gandhi, Chico, enfim, fez uma pincelada de tudo aquilo que Chico representa e representou para todos nós, de grandiosidade, na sua humildade, na sua simplicidade. E também não deixou de lembrar, né, que ele foi eleito o maior apóstolo, né, foi o eleito o apóstolo do milênio, como o maior mineiro do século XX, né, o maior brasileiro da história e assim por diante. Eu também tive oportunidade de falar, evidentemente esse é um programa gravado, e lembrei principalmente as revelações e instruções científicas na obra de Chico Xavier e Emmanuel. Olha, é tanta coisa que nós não poderíamos, evidentemente, falar em 50 minutos. Nós precisaríamos, só para o levantamento, demorar umas 4 horas falando sobre isso. Mas, sem dúvida, há muita informação. A visão integral do ser, o pensamento, a constituição do ser humano, as propriedades da luz, a biologia celular, a biologia molecular, a glândula pineal, a questão do câncer e da depressão, enfim, tantos assuntos, não é mesmo? E nós tivemos também a grata satisfação de termos conosco o Conrado Gonçalves Santos, representando meu irmão, Paulo Rossi Severino, e a sua empreitada, porque não deixou de ser, né, de entrevistar mais de 200 famílias que receberam mensagens de Chico Xavier e que estão, pelo menos 45 delas, no livro A Vida Triunfa. As cartas que consolam, né? As cartas que trazem, além do consolo, né, a esperança do reencontro no mundo espiritual, o trabalho de todos, da mãe, dos filhos, para estarem juntos numa tarefa de caridade e de amor. E também tivemos o Rubens Germiniazzi, que privou da amizade de Chico, esteve sempre presente em Uberaba, em inúmeros eventos, e ele falou sobre casos inesquecíveis, né, que Chico tinha, sempre era uma fonte permanente para nos ensinar. E também o Rolando Boldrin, né, que nos apresentou um magnífico programa, com viola e tudo, ele que é o Senhor Brasil da TV Cultura, né? E declamando ou apresentando poesias psicografadas pelo Chico, como A Morte, de Antero de Quental, Deus, também de Antero de Quental, Brasil, de Olavo Bilac, A Crucificação, também de Olavo Bilac, o livro Parentesco e Reencarnação, de Cornélio Pires, e 3 estrelas. E algo admirável, né? Ele, quando era bem pequeno, conheceu Cornélio Pires e sofreu a influência desse homem extraordinário do interior paulista, né? Que soube valorizar tão bem a nossa gente, o povo brasileiro, através dos seus versos, né? E essas
E essas canções maravilhosas que ele apresentou, o Rolando, né? Eu, a Viola, e Deus, Amor de Violeiro, né? Vida Marvada, Vila Isabel do Espaço, né? Enfim, histórias, causos. E por que Rolando Boldrin? Porque ele fez a primeira novela espírita, né, naquela antiga TV Tupi, né, que hoje não existe mais. E ele foi o Dr. Alberto, um médium, né, e que tinha sessões espíritas e estava sempre pronto a auxiliar as pessoas. E ele teve uma ideia genial, que foi juntar Chico Xavier no Grupo Espírita Batuíra e diversos artistas que faziam parte da própria novela e que estavam assim, empolgados com o tema. E Chico Xavier conversou com todos, né, apresentando sempre com a sua verve extraordinária, né, casos, ilustrações, e, enfim, foi um encontro marcante na vida de Rolando Boldrin e dos atores. Mas por que tanta comemoração, né? Por que tanta verve? Por que tanto falar deste homem, né? Então, nós sabemos que ele foi e sempre será um líder diferente. Em 2006, a revista Época desejou saber qual o brasileiro mais importante do século XX. E para isso empregou 2 métodos distintos na pesquisa. Primeiramente, pediu a figuras de destaque da nossa sociedade para que eles indicassem, né, quais os brasileiros mais importantes. Empataram Rui Barbosa e Machado de Assis. E a direção da revista, ela desempatou em favor de Rui Barbosa. Mas houve outra modalidade de pesquisa, a consulta aos internautas. E embora o nome de Chico Xavier não estivesse entre os sugeridos na lista da revista, dos quase 30 mil votos, ele recebeu cerca de 10 mil, ganhando o concurso de ponta a ponta. Passados alguns anos, nós vemos que essa lembrança está viva na sociedade brasileira, né? E Chico também liderou uma outra pesquisa de ponta a ponta do maior mineiro do século. Onde estava essa liderança? Ele era mulato, né? Ele tinha um defeito visual. No entanto, nós vemos que ele se tornou sempre uma figura de destaque na sociedade brasileira. O professor Cândido Procópio uma vez deu uma entrevista à Associação Médico Espírita de São Paulo e ele, então, disse que Chico era um líder diferente, porque ele beijava as mãos de quem beijava as dele. E essa liderança religiosa diferente era calcada no despojamento, na humildade, né? Por seus exemplos, Chico foi o protótipo do homem de bem, né? Conforme a descrição que nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E o assunto remete-nos, inevitavelmente, aos tempos do cristianismo primitivo, quando Jesus exerceu um fascínio enorme, porque foi uma das maiores das lideranças que o mundo conheceu, a maior delas, né? E igualmente os apóstolos, os missionários tiveram essa grandeza. Então, a espiritualidade superior é assim, impõe-se de maneira simples, natural. O carisma de Chico Xavier está assentado aí. O ser que ama, ele é um exponente da religião que professa. Com Chico Xavier não foi diferente, né? Como a nossa situação é de indigência em relação ao amor, Chico veio para nos ensinar a amar, né? Muito disciplinado, dormia pouco, tinha um espírito de serviço exemplar, fazia tudo com bondade, misericórdia, abnegação, valorizava o trabalho que os outros realizavam, né? Ninguém imagine, porém, que ele era um fraco. Ele não era. Era um líder diferente.
porque a humildade não significa subserviência. Ele era calmo, não era agressivo, né? Sua humildade era genuína. E ele dizia com naturalidade: eu sou grama. Quando a grama morre, nasce outra, né? Então, o que ele nos ensinou foi a humildade, a bondade, e nos deixou cerca de 450 livros, tendo sido já contabilizados nesse total, o que ele deixou após a partida para o mundo espiritual. Por tudo isso, Chico Xavier foi um líder diferente. Que ele possa inspirar-nos hoje, agora e sempre. Este é um dia e um momento e um lugar muito especial para nós espíritas. Portanto, também um momento emocionante.
Nós estamos no Palais Royal e aqui tudo começou na livraria Dantu, a editora, a livraria, em que nós tivemos os livros, os exemplares do primeiro livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. É emocionante porque por trás deste trabalho estão as mãos do codificador, o seu empenho, o número de horas que ele realmente se dedicou para realizar este trabalho de contato com os espíritos e principalmente para dar o formato ideal para o aparecimento desta obra, que teve a colaboração das irmãs Baudin, Caroline e Julie, e que, na verdade, para a sua confecção, contou com um fenômeno muito interessante, que é o da pneumatografia. Caroline e Julie davam o ectoplasma, os meios, e os espíritos escreviam com a prancheta e a cesta, escreviam as respostas às perguntas de Allan Kardec. Eram meninas de 16, 14 anos que estavam colaborando para o nascimento do Consolador prometido por Jesus, que relembraria todas as lições do Mestre e que daria à humanidade uma nova era baseada, sobretudo, na importância do Espírito. Foi aqui, na livraria Dantu, que tudo começou. Kardec tomou daqueles volumes do lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril e saiu às ruas e foi distribuir ele mesmo os exemplares do Livro dos Espíritos. Interessante, porque ele se encontrou com literatos, gente da intelectualidade francesa, e pessoalmente, por exemplo, ele deu a George Sand, que passava com o Calèche e que ele teve a oportunidade então de dar a ela pessoalmente o primeiro livro dos Espíritos. É claro que este primeiro livro dos Espíritos tinha 500 e poucas perguntas, mas em março de 1860 nós já tivemos o Livro dos Espíritos como o conhecemos hoje, com 1018 perguntas que fala sobre tudo e que interessa, sobretudo, a evolução humana. Kardec, como eu disse, pessoalmente entregou muitos exemplares do Livro dos Espíritos. A própria George Sand se tornou espírita a partir da distribuição desta obra pelo próprio mestre Allan Kardec. Ela teve a oportunidade de dizer na sua correspondência que ela se tornara espírita, mas que não iria dizer de público para não atrapalhar o desenvolvimento e a evolução da doutrina, já que ela era uma personalidade polêmica da sociedade daquela época. Mas Allan Kardec tem um trabalho extraordinariamente importante em tudo isso, porque durante 14 anos, praticamente, um pouco mais de 14 anos,
porque ele iniciou-se em 1854, ele distribuiu, começou a partir de 1854, vendo as mesas girantes, descobrindo nestes fenômenos o que estava por trás da mensagem desses espíritos, as inteligências que eram capazes de fazer girar essas mesas, e assim, pouco a pouco, ele conseguiu dar a evolução que os espíritos queriam, partir de fenômenos simplesmente físicos, e que levantou a sociedade norte-americana e depois europeia e se espalhou pelo mundo. Este fenômeno das mesas girantes, que foi, e Kardec não nega, o início da doutrina espírita, sem dúvida evoluiu a partir do momento que Allan Kardec seguiu a orientação dos espíritos e nos deu, então, aquilo que conhecemos como o Livro dos Espíritos, em 1857. Mas vejamos bem, de 1854 a 1869, em março, data da sua desencarnação, nós temos 14 anos e alguns meses. E neste tempo, este homem deixou tudo aquilo que conhecemos como as obras básicas da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, e posteriormente coletaram aquilo que ele trouxe de contribuição no livro Obras Póstumas. Tudo isto Kardec fez durante esses 14 anos e alguns meses, e principalmente não podemos nos esquecer de que desde 1858, em janeiro, ele iniciou a realização e o desenvolvimento da revista espírita, da Revue Spirite. E ele se empenhou ao máximo para levar os acontecimentos da sua época interpretados à luz do Espiritismo. Então, é com imensa alegria que nós estamos aqui hoje, porque em nossa mente passam todas aquelas cenas mostrando o nosso codificador num apartamento simples, junto com sua esposa Amélie Boudet, trabalhando enormemente, em muitas horas, para que esses livros e estas revistas pudessem chegar às mãos daqueles que pela primeira vez recebiam as informações do mundo espiritual, completadas pela própria observação do mestre Kardec, de tudo aquilo que se passava àquela época, naquele momento, interpretados à luz dos ensinamentos espirituais. Então foi um trabalho hercúleo, gigantesco. No 4º Congresso, nós temos a lembrança desse período, quando a nossa irmã Elza Rossi nos preparou uma surpresa maravilhosa, mostrando um trecho, um momento da vida de Kardec que é particularmente impressionante, porque mostra a simplicidade da vida do casal, aliada à decepção, à zombaria, aquilo que o próprio mestre Kardec recebeu com as cartas e que procuravam desanimá-lo. No entanto, ele reagiu a partir de um momento em que ele recebe uma carta extremamente importante, mostrando o quanto o Livro dos Espíritos foi importante na vida de duas pessoas que tentavam ou que pensavam em cometer o suicídio.
Por aí dá para a gente ter uma ideia do número de horas que ele trabalhou, da dedicação plena dele, da sua esposa, ao trabalho dos espíritos. Que nós possamos tomar dessa herança de trabalho, de perseverança, de dedicação à causa e principalmente de desligamento de qualquer personalismo, porque ele adotou até um nome suposto, um nome que veio de outras vidas, como druida. Ele tomou deste nome e para realmente ficar no anonimato, mostrando que o trabalho essencial era e é do mundo espiritual, a revelação era e é do Espírito da Verdade, de Jesus e dos mensageiros espirituais. Que este exemplo de trabalho, de abnegação e, sobretudo, de simplicidade, de devotamento à causa, possa ser o elo de união entre todos nós espíritas e que nós possamos trabalhar, exemplificar o amor. E em tudo é preciso lembrar a palavra dos espíritos superiores, quando nos disseram: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. O que nós precisamos, entre todos, realmente, é da vivência de um novo paradigma. Esse novo paradigma é o amor. É preciso que haja muita fraternidade, muito envolvimento de caridade, perdão, genuíno entre todos nós, para que este trabalho colossal, extraordinário de Allan Kardec possa realmente frutificar e espalhar-se pelo mundo todo. Porque é a partir do exemplo que os espíritas derem, a partir deste exemplo, é que a humanidade também encontrará forças para mudar o paradigma do egoísmo e transformar-se verdadeiramente em uma humanidade que ama, que compreende, que tolera e que realmente deseja a paz. Então, aqui neste ambiente de tantas lembranças para nós, que nos fique especialmente a mensagem extraordinária de Allan Kardec, de trabalho, solidariedade, tolerância e, sobretudo, de entendimento entre todos os nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar. Passou rápido, não é mesmo? Estamos no final do Portal de Luz de hoje. Mas a semana que vem estaremos aqui novamente. Um grande abraço e até lá.